falando honestamente aqui, bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos falar de um assunto muito sério. A IA não vai substituir devs. Se tu acha isso, tu não manja nada de engenharia, basicamente. É uma verdade nua e crua. Teu trabalho não é digitar. Teu trabalho não é criar código. Gerar código não é o trabalho principal do dev. E pra falar bem a verdade, o nosso menor trabalho é desenvolver código. O nosso maior trabalho como desenvolvedor de software é basicamente pensar. Algo que ultimamente a gente tem feito pouco, mas que a IA tá aí pra fazer isso pela gente. Ou será que não? Basicamente o mercado de tecnologia deu o boom dele pós-pandemia, principalmente com a saída das IA. A IA elevou muito o nível da tecnologia hoje em dia e basicamente pra te ser um desenvolvedor bom hoje em dia, tu não precisa criar código, tu precisa ser bom de negócios, e a gente vai falar sobre isso hoje. Basicamente o desenvolvimento hoje tá num nível muito elevado por causa da IA, tá? E a profissão de desenvolvedor hoje não vai morrer, e talvez não morra daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, 20, não sabemos. Você não desenvolve apenas software, apenas codando ou sabendo de alguma linguagem de programação ou framework, basicamente. Você desenvolve software basicamente sabendo de regras de negócio, trade-off, arquitetura, e decidindo qual a melhor estrutura para o seu sistema. E a IA não consegue fazer isso. A IA precisa de contexto, e contexto é o que falta hoje em dia. Isso é muito limitado, isso já foi limitado, isso está limitado e isso vai continuar sendo limitado. A IA basicamente precisa entender o real problema e ela não entende o real problema se não tiver alguém ali liderando ela. Se você não tiver ali, a IA não vai saber qual o problema que realmente tem na regra de negócio. E não é apenas você fazendo um prompt para ela tentar descobrir um problema que você já sabe o problema, você sabe como resolver, mas você está tentando agilizar o seu tempo com a IA. E é totalmente diferente isso. É uma diferença brutal entre o real problema e o problema que a IA está tentando buscar para resolver. E é por motivos assim que você deve estudar engenharia. Você realmente precisa entender diagrama, estrutura de dados, algoritmo, programação, lógica de programação. Senão qualquer um faz programa. Não, infelizmente não funciona assim. Hoje eu acho super necessário qualquer pessoa que quer simplesmente virar dev é simplesmente saber o que o hardware é, basicamente. Você precisa entender o que o hardware faz por debaixo dos panos, atrás dos aplicativos, atrás dos softwares, atrás de qualquer outra coisa. Como que é o funcionamento de um HD, de um SSD, de uma memória, de um processador, de uma placa-mãe, de uma placa de vídeo. Você tem que saber o contexto disso para você começar a entender realmente engenharia e software. Você realmente precisa entender a diferença entre bit, byte, todas essas coisas que estão agregadas que a gente vai esquecendo com o tempo, simplesmente por não praticar. Você não está sendo substituído pela IA. A IA sabe somente dizer, basicamente. Ah, mas por que eu vou ouvir conselhos de alguém que eu nunca vi? Simplesmente tu cair no vídeo aqui e eu realmente não sei para onde ir. Eu sou apenas um desenvolvedor começando, algo assim. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas se perguntando: ainda vale programação em 2026? Vale a pena eu seguir essa carreira? Vale a pena eu estudar? Mas aí a IA faz tudo, por que eu vou estudar? Eu não preciso saber de nada disso. A IA já vai fazer pra mim, eu só preciso criar bons prompts pra ela fazer pra mim. E a resposta é: depende. Se você quer ser apenas um dev digitando códigos coloridos na sua tela, sinto muito, tu tá indo pra carreira errada. Ser desenvolvedor é muito mais do que apenas digitar códigos na tela. E eu lamento te informar que sim, pra quem só digita código na tela, a IA vai te substituir. Pra mim, se você é apenas um digitador de código, tu é uma pessoa limitada. Assim como se não fosse a IA te substituindo, basicamente seria outra pessoa te substituindo, basicamente porque tu é limitado. Tu só sabe cuspir código, não fala com ninguém, não faz nada, não evolui tua mente se torna fraca na frente de um computador, onde tu só vê códigos, códigos e códigos. Você é basicamente uma máquina digitando pra outra máquina. E o que me preocupa não são só as pessoas que só pensam em digitar códigos e ficar nessa. O que me preocupa realmente é que as pessoas estão parando de estudar só por causa disso. Simplesmente o que tem de notícia de pessoas desistindo simplesmente da área que realmente gosta porque acha que a IA vai te substituir. E vou falar um ponto que pode doer pra muitos e outros simplesmente aceitar como uma opinião muito válida, como uma crítica construtiva. Se tu não for minimamente esforçado pra estudar fundamentos hoje em dia e a IA te ajudar, você tá fora da profissão, basicamente. Parem de falar que a IA vai substituir todo mundo. Isso só vai realmente acontecer pra quem não estuda, pra quem não se dedica, pra quem realmente usa a IA como uma ferramenta e não uma muleta do dia a dia, que simplesmente tu só digita qualquer código, tu não sabe o que tá vendo na tela e ela faz tudo pra ti, tu fica no TikTok, fica no YouTube, fica em qualquer coisa. Isso só vai acontecer para pessoas que são cuspidores de códigos. Assim como se você entender basicamente que as linguagens e os frameworks são basicamente uma ferramenta do nosso dia a dia, e a gente tem que saber
independente de qual linguagem programar, a gente tem que saber uma lógica, independente de qual linguagem a gente programa. Se tu programa em tal linguagem e te larga outra linguagem, tu fica limitado a isso? Ou tu tenta aprender outra linguagem? Tu já sabe o conceito, vai ser muito mais prático de tu aprender. As linguagens hoje são ferramentas, assim como a IA. A IA virou uma ferramenta do dia a dia. Não quer perder teu emprego pra simplesmente um robô que só gosta qualquer código? É fácil. Estuda engenharia, arquitetura, regras de negócio é a parte mais importante. Testes. O teste definitivo pra saber se tu é um bom dev hoje em dia, pra mim, basicamente é assim. Tu tem um bug. Tu sabe resolver sem a IA? Sei. Tu sabe resolver com a IA? Sei. Tu sabe resolver sem a IA? Não. A IA resolveu pra ti? Sim. Tu sabe o que a IA fez? Não. Tu ainda tá fraco. Precisa estudar mais. Se um dia tiver problema que cair simplesmente o servidor da IA ou as IA foi tirada, tu tá sem emprego. Só que, se tu sabe o que a IA tá fazendo e tu sabe como resolver, a IA vai facilitar o teu serviço e diminuir tuas horas por dia. Basicamente. Agora, se tu é o tipo de pessoa que simplesmente larga um contexto inteiro pra IA e larga ela fazer e tu não entende um mínimo do que ela tá fazendo, eu sinto te informar. Mas a IA sim vai te substituir.